Olá, tudo bem? Eu sou a tia Stephanie e hoje eu trouxe para vocês uma videoaula sobre o conteúdo da página 30 do livro didático de língua portuguesa. Lá no livro, vai pedir para que a gente complete as palavras usando S ou SS e depois que a gente separe essas palavras em sílabas. Mas para a gente começar completando as palavras, a gente precisa compreender a regrinha do S. Porque como que a gente vai completar com S ou SS se a gente ainda não sabe em qual momento eu uso cada uma dessas letras? Para isso, eu trago para vocês a regrinha do S. Como que funciona a regrinha do S? Vamos lá. Na palavra pensamento, eu tenho uma consoante e uma vogal, correto? Toda vez que a gente precisar completar uma palavrinha com S ou SS e eu tiver uma consoante e uma vogal, eu vou completar essa palavra apenas com um S. Olha só. Pensamento. Por quê? Eu tenho uma vogal e uma consoante. Então, toda vez que eu tenho uma vogal e uma consoante, eu vou colocar apenas um S. Correto? Entendido até aí? Vamos lá. Agora eu tenho aqui a palavra osso e eu preciso completar. E eu preciso saber se eu vou completar com S ou com SS. Então vamos lá. O é uma vogal, correto? Então eu tenho uma vogal, outra vogal. Eu tenho duas vogais. Toda vez que eu tenho duas vogais, uma de um lado, outra do outro, eu tenho que completar essa palavra com SS. Então, a palavra osso tem dois S's, por quê? Porque nós temos duas vogais, uma de um lado e uma do outro. Então, se não tiver dois S's, o S fica com som de Z, quando ele está entre duas vogais. Entendido? Então, agora eu vou dar um tempinho para vocês observarem a atividade e completar as palavrinhas com S ou SS. Dá uma pausa aí no vídeo. Agora, nós vamos voltar e vamos observar como nós vamos fazer para separar a sílaba dessas palavras que nós já completamos, correto? Eu tenho aqui exemplos, porque se eu der a palavrinha não vai ter graça, né? Professora. Aqui eu tenho a palavra professora. Como que eu vou fazer com esses dois S's na hora de separar a sílaba? Você já pensou nisso? Vamos lá. Toda vez que eu tenho dois S's e eu vou separar a sílaba da palavra, eu tenho que fazer assim, ó. Um S vai ficar com uma sílaba e o outro S com a outra sílaba, ó. Professora. Então, toda vez que a palavrinha tiver dois S's e eu precisar separar a sílaba, eu nunca vou deixar os dois S's na mesma sílaba. Eu vou colocar o primeiro S uma sílaba antes e o segundo S junto com a sua vogal. Entendido? Vamos para mais um exemplo, hein? A palavra agora do exemplo é a palavra dinossauro. Dinossauro, assim como professora, tem dois S's. E vamos ver como fica a divisão da sílaba dessa palavrinha? Vamos lá. Vai ficar assim, ó. Dinossauro. Por que vai ficar assim? Porque um S não pode ficar juntinho do outro. Então, a gente vai sempre deixar um S numa sílaba antes e o outro S com a próxima sílaba. Entendido até aí? Então, agora, vocês podem separar a sílaba da questão número 4. E a gente continua nossa videoaula aqui. Em seguida, na nossa questão número 5, vai pedir para a gente separar as sílabas das palavras que também tem R e R. E como que é a regra? Duas letrinhas, duas consoantes iguais, não ficam na mesma
sílaba. Muito bem. Vamos dar um exemplo de palavrinhas com R. Aqui eu tenho carro. Carro com RR para escrever correto. E como que a gente separa a sílaba de carro? Aposto que você já sabe. Vamos colocar o primeiro R com a sílaba antes e o segundo R no final. Muito bem. Mais um exemplo. Terra. Terra, o nome do nosso planeta. Terra. Nós separamos a sílaba como? Eu acho que eu já posso até ouvir vocês me respondendo. Exatamente. Terra. Um R separado do outro. Muito bem. Eu espero que vocês tenham aprendido essa regrinha. E eu quero ver quem vai fazer a atividade, ó, joia pra tia e vai caprichar bastante.